Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos estar fazendo a criação do item para a gente estar monitorando o nosso Node do Proxmox. Então o Node, como vocês podem ver, é onde ele armazena todas as VMs do nosso Proxmox. Então aqui no Node, por exemplo, se eu clicar em Summary, que seria aqui um resumo, basicamente, eu consigo ver qual que é o uptime desse Node, qual que é o uso de CPU, o uso de memória RAM, assim como o total de memória RAM, total de espaço do nosso HD. Eu consigo criar vários itens para fazer esse monitoramento. Então tudo que tem aqui dentro do nosso Node é o que ele vai ser distribuído para as VMs que faz parte desse Node. Então faz muito sentido a gente monitorar o Node, porque, por exemplo, quando a gente tiver com alto consumo de CPU, a gente sabe que todas as VMs que participam desse Node, elas podem ser afetadas e ter um baixo desempenho. Então nesse vídeo a gente vai fazer a criação do item master e através desse item master nós vamos estar fazendo a criação dos outros itens para a gente fazer esse monitoramento. Então aqui dentro da documentação oficial do Proxmox, vamos estar procurando o endpoint que vai me trazer essas mesmas informações aqui. Então vou duplicar, na verdade, a minha página do Proxmox e eu tenho aqui um tópico chamado Node. Dentro desse Node, eu tenho aqui meu endpoint e abaixo eu tenho aqui os tópicos que ele vai me retornar. Quais que são as informações que vai retornar. E ao lado direito eu tenho a descrição de cada uma delas. Então eu vou copiar aqui essa parte aqui do meu endpoint. E agora eu vou colar depois da minha URL do Proxmox. Então agora eu vou dar um Enter. Agora eu vou clicar em estilo de formatação. E ele trouxe para mim as informações que eu preciso para mim estar avançando nessa etapa do monitoramento. Então eu vou estar dividindo aqui as telas. Então aqui, como vocês estão vendo, eu tenho que o meu Node, o status dele é online, porque ele está ativo agora. Então se eu colocar o mouse sobre ele, ele vai aparecer status online. Então aqui eu tenho o level, não está me retornando nenhuma informação. Eu tenho aqui o Node, ele me retorna qual que é o nome desse Node, que seria Proxmox. Eu tenho também aqui a informação de disco, o tipo, a quantidade máxima de CPU, que é a mesma informação que nós temos aqui dentro do Proxmox. Então eu tenho o meu uptime. Então eu tenho diversas informações que eu preciso já nessa etapa inicial para a gente estar fazendo a criação do item. Então vou copiar essa informação aqui da URL e agora eu vou criar um outro item master para a gente estar posteriormente fazendo a descoberta em cima desse item master. Na verdade eu posso clicar aqui no meu item master Get Resource, eu vou simplesmente clicar em clone e aqui eu vou mudar o nome dele. Ao invés de ser Get Resources, eu posso colocar, por exemplo, Get Nodes. Então aqui a minha chave também eu preciso estar mudando ela para Get Nodes. E agora tem uma outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui para melhorar o nosso template, que ao invés da gente estar passando aqui, por exemplo, uma macro que ela pode ser alterada dentro do meu host, quando eu for vincular um template, eu já posso, por exemplo, passar aqui uma macro que ela vai me retornar qual que é o IP do host que eu estou vinculando nesse template. Ela vai me retornar automaticamente. Então vou duplicar aqui o meu Zabbix, vou voltar aqui no meu host. Quando eu uso aquela macro, ele automaticamente vai buscar qual que é o IP que tem dentro da minha configuração. Então, sendo assim, eu não preciso acessar a minha macro e fazer a alteração do IP dentro da macro IP Server. Então eu já posso colocar uma macro dentro do meu item que automaticamente ele já vai buscar qual que é o IP daquele host. Então o nome dessa macro é host.com com dois N's. Então agora eu vou passar aqui qual que é a continuação do meu endpoint que vai nos retornar essa informação. Então aqui depois do meu IP do Proxmox, basta eu estar passando aqui o nosso API2/JSON Nodes. Então agora basta eu clicar em ADD. Agora eu vou voltar aqui no meu host, vou fechar aqui esta aba. Agora dentro do meu host, vou clicar em Items, eu tenho aqui o meu Get Nodes. Então se eu clicar aqui, por exemplo, em teste no meu Get Nodes, aqui como vocês podem ver, a minha macro host.com, ele automaticamente trouxe qual que é o IP do meu Proxmox que ele pegou quando foi criado o meu host. Então ele veio automaticamente. Agora eu vou clicar em Get Value
E aqui em getValue eu tenho o mesmo retorno que eu tenho lá no meu endpoint que a gente clicou aqui via web. Então, sendo assim, eu posso agora partir para o próximo passo, que seria a gente estar fazendo a criação do item da descoberta dentro do nosso Zabbix. Então, vou clicar agora em Templates, vou clicar em Items, e agora eu vou clicar sobre o item que eu quero fazer a minha regra de descoberta. Vou clicar sobre ele, agora eu vou clicar aqui em Create Dependent Discovery Rule, e agora eu estou criando uma regra de descoberta em cima do meu item Master. Então eu vou copiar aqui o meu retorno que eu tive daquele endpoint. Agora eu vou fechar aqui esse link. E agora eu vou acessar um link chamado JSON Lint. O JSON Lint eu usei ele apenas para fazer a validação do meu JSON. Então se eu clicar em Validate JSON, ele vai trazer o meu JSON já validado. Então aqui não encontrou nenhum erro. Então agora eu vou abrir também o JSON Path, que através do JSON Path é onde a gente vai estar fazendo um teste de expressão para a gente estar trazendo algum retorno para dentro do nosso item do Zabbix. Então agora, para mim encontrar todo o resultado do meu JSON, eu preciso de uma expressão para me retornar tudo que está dentro de data, somente essa parte aqui. Então, após o dólar, eu preciso passar aqui o meu data, e dentro dele eu posso estar passando, por exemplo, um colchete com asterisco, e esse asterisco significa que ele vai me retornar tudo que estiver dentro do colchete, incluindo um colchete, tá? Então ele vai me retornar desta forma dentro da minha regra de descoberta. Então vou copiar aqui minha expressão, e agora dentro dos Zabbix eu vou vir aqui em pré-processamento, eu vou colocar agora JSON Path, e dentro de parênteses eu vou colar esta informação. Eu esqueci aqui, na verdade, de dar um nome para a nossa regra de descoberta. Eu posso dar um nome para ela de Discovery Nodes. Então em Type eu vou manter desta mesma forma, que ele é do tipo item independente. E aqui eu posso colocar, por exemplo, Discovery.Nodes. Então aqui eu não vou colocar nenhuma descrição. Agora o próximo passo, a gente vem aqui em LLD Macros, onde a gente vai de fato criar as macros de acordo com o que a gente vai querer fazer o monitoramento. Então eu vou adicionar algumas macros aqui. E agora dentro do meu JSON Path, eu vou escolher o que de fato eu quero. Então, por exemplo, eu vou querer o status. Lembrando que as minhas macros aqui no JSON Path, elas sempre tem que começar com um dólar e um ponto. Então eu já vou aproveitar e vou colar em todos os campos que eu criei. Então eu vou querer também me retornar o nome do node. Quero também aqui o max CPU e pronto. Então aqui no JSON Path é como a informação ela está dentro do nosso JSON, e LLD macro vai ser a informação de como o Zabbix vai tratar aquela informação vindo do JSON Path. Então dentro de nossa macro, no Zabbix, a nossa macro ela é começada com chave, que é o jogo da velha ou cerquilha, e finaliza com chave. Então vou estar copiando essa informação e vou colar nos demais campos. E prontinho. Agora eu vou clicar em ADD. E agora que eu já tenho aqui a minha regra de descoberta para os meus nodes, agora eu preciso criar os itens dentro do meu node de Discovery Nodes. Então vou clicar em Itens Prototype. Agora dentro de Item Prototype, vou clicar em Create Item Prototype. E agora vamos criar o primeiro item que vai retornar para a gente a informação do nosso JSON. Então vou fechar aqui o nosso JSON Lint, não vamos precisar mais dele. Então vamos criar o primeiro item para ele retornar para a gente o uso de CPU. Então vamos colocar a nossa macro node, porque essa macro node ela vai trazer para a gente qual que é o nome do nosso node. Então se vocês verem aqui em node, por exemplo, ela vai trazer para a gente o nome Proxmox. Então vai mostrar, por exemplo, aqui Proxmox, vamos colocar CPU uso. Então vai mostrar lá Proxmox CPU uso, que é o nome da nossa macro. Então aqui no type vai ser sempre item dependente, porque essa informação ela vai depender do nosso item master. Então agora vamos dar um nome para esta chave. Posso colocar, por exemplo, node.cpu. Agora vamos pegar o nome do nosso node e vamos colocar ele dentro de colchete. Agora vamos estar colando a nossa macro. Então o tipo da informação ela é do tipo numérico, ela sempre vai retornar um número inteiro para a gente. E aqui no item master vamos estar selecionando o nosso get nodes.
Então a unidade ela vai retornar para a gente em porcentagem. E agora em tags posso colocar, por exemplo, application. E no value podemos colocar uso de CPU. Então agora em pré-processamento, vamos clicar em add. E agora vamos pegar aqui o JSON Path. Então agora dentro do JSON Path, nós vamos estar colocando qual expressão que vai trazer para a gente a informação desse item. Então nesse caso, a gente vai estar acessando a documentação oficial do Zabbix para a gente pegar a expressão que a gente pode estar utilizando dentro do nosso LLD. E no Google, eu vou digitar JSON Path Zabbix LLD. Então nós vamos estar acessando aqui esse segundo link aqui, JSON Path Functionality, e ele está trazendo para mim aqui algumas expressões e a descrição do que vai retornar. Então vou copiar aqui essa expressão e a gente vai fazer esse teste. Então aqui dentro do nosso JSON Path, eu vou colar aqui a minha expressão, só que meus dados ele está dentro do data. Então vou copiar aqui o nosso data. Então após o $, eu posso colocar data, e agora o que a gente precisa de retornar seria onde o node, então vou colar aqui esse node, onde o node foi igual a proxmox, ele vai retornar para a gente o CPU. Então vou pegar aqui o nosso CPU e vou colocar ele no lugar de price. E agora ele não me retornou porque o feast ele é exclusivo do Zabbix. Então eu paguei aqui a informação feast e como vocês podem ver, ele trouxe para mim aqui o mesmo valor que a gente precisa. Então vou copiar aqui a minha expressão e vou colar ela dentro dos parâmetros aqui do nosso Zabbix. Então agora eu posso colocar ponto first e abre e fecha parênteses, que nesse caso aqui é a função do Zabbix. Só que no lugar aqui de proxmox eu não posso colocar esse nome, porque ele vai pegar de forma automática. Então vou copiar aqui a minha macro do Node e vou colocar no lugar de proxmox. E eu posso inclusive clicar em teste para a gente fazer um teste. Então vou copiar aqui todo o meu valor, vou colar ele aqui em value, vou clicar em apply, e agora aqui onde está node, eu vou colocar o nome do nosso node. Então o nosso node chama proxmox, e agora eu vou clicar em teste, ele trouxe para mim a informação que eu preciso. Então vou fechar, e agora eu vou clicar em add. Então agora eu vou vir aqui em host, nós temos apenas 17 itens, então eu vou executar a minha regra de descoberta para que ela possa trazer esse item que eu acabei de criar. Então ele trouxe para mim aqui o meu item, vamos procurar ele aqui, proxmox uso CPU. Agora eu vou clicar em monitoring, latest data, agora eu vou colar ele aqui em name e vamos procurar ele. Então tem aqui o meu item, ainda ele não trouxe para a gente nenhuma informação. Então aqui, como vocês podem ver, ele retornou para mim aqui um valor em 0. Só que se eu vir no meu proxmox, ele está mais do que 0. E agora quando eu venho no meu JSON Path, ele está me retornando 0.0285. Ele está me retornando um número float. Então nesse caso, eu preciso multiplicar este número por 100 para que ele traga para mim o número exato. Então vou voltar dentro do meu template, vou vir aqui em Discovery e meu item, agora eu vou clicar sobre ele. Em pré-processamento vou clicar em ADD, agora vamos em Custom Multiply e agora eu preciso fazer uma alteração para ele multiplicar esse número por 100, só que nesse caso também ele não vai retornar para a gente o número inteiro, ele vai retornar para a gente o número float. Ele me retorna 2.10, 3.91 e assim por diante. Então agora eu vou clicar em Update, vou executar novamente a minha regra de descoberta e agora vamos esperar a coleta. Então agora, como vocês podem ver, ele me retornou 6.87, que já seria o esperado. Então aqui ele está tendo uma variação, mas o retorno está tudo certo. Agora vamos estar criando os outros itens de coleta dentro do nosso template. Então agora vamos criar o item de uptime. Eu vou simplesmente copiar o nosso valor. E agora dentro do meu template, eu vou em Discovery, item prototype. Eu vou simplesmente clicar em clone. E agora eu vou mudar somente algumas informações. O nome vai passar a ser uptime. E agora a nossa chave
vai ser uptime, e ela vai retornar para a gente em formato numérico, e a unidades agora vai ser uptime. Então essa unidade de uptime, ela vai ser convertida em time automaticamente. Então aqui em tags, vamos mudar para uptime. Em pré-processamento, não precisamos mais fazer a multiplicação. E agora, na nossa expressão, apenas mudamos aqui para uptime e clicamos em add. Então agora vamos aproveitar e vamos fazer a criação dos nossos outros itens, seguindo essa mesma lógica. Então deu uma pequena pausa aqui, e aqui na criação do nosso item de status, ele vai retornar para a gente aqui em formato de texto. Então se eu vim aqui em status, ele está me retornando aqui online. Então aqui eu vou utilizar um JavaScript dentro do nosso pré-processamento para que ele possa converter esse nome online para número. Então aqui em add, eu vou escolher aqui JavaScript, e aqui dentro do JavaScript eu posso estar criando um script para fazer a tratativa desse valor. Então posso colocar, por exemplo, se value, dentro de parênteses, se value for igual a online, que é a mesma informação que ele está me retornando aqui. Se ele for igual a online, então o retorno vai ser 1. Então vamos fechar agora o colchete. E agora vamos estar utilizando um else, que é caso contrário, o meu retorno ele pode ser 2, por exemplo. Agora eu vou fechar o colchete e vou clicar em apply. Então agora eu vou clicar em add. E agora que nós temos aqui memória total e memória em uso, nós podemos estar criando o item que ele pode fazer o cálculo e chegar em memória livre do nosso Node. Então nesse caso seria memória total menos memória em uso. Então vou clicar aqui em memória total, vou clicar em clone, e agora eu posso estar mudando o nome aqui, por exemplo, para memória livre. Então agora em type ele vai ser do tipo calculado, que a gente vai fazer um cálculo entre os dois. Então agora eu preciso aqui dentro de minha fórmula eu pegar qual que é a chave do valor total. Então vou duplicar aqui, vou clicar em templates, agora eu vou em discovery, item prototype. E agora o que eu preciso aqui é pegar, por exemplo, aqui o meu memória total, vou pegar aqui minha chave. E agora eu vou colocar aqui last, que eu quero o último valor. Agora dentro de parêntese, eu preciso passar aqui, por exemplo, barra, barra, o nome da minha chave. Agora fora desse parêntese, vou colocar um menos. Na verdade, não posso dar espaço, tem que ser junto aqui. Agora eu vou abrir, agora eu vou colocar last novamente. E dentro de parêntese, novamente, agora eu vou pegar a minha chave de memória em uso. E vou passar aqui duas barras e vou colar minha chave. Então, dessa forma, ele vai trazer o valor para mim, que seria memória livre. Então, unidades, posso manter em B, de bytes mesmo. E agora, em pré-processamento, a gente não precisa desse retorno. Então, vou clicar em remover, porque ele vai trazer para mim aqui um retorno já que está dentro de cada uma dessas chaves. Então, aqui em tag agora, vou mudar para memória livre. Vou clicar em add. Na verdade, ele me trouxe um erro aqui. Ele está falando que já existe um item com esta chave, porque na verdade eu esqueci de mudar o nome da chave. Então posso colocar aqui, por exemplo, main free. Agora clicar em add. E como vocês estão vendo aqui, eu esqueci de mudar o nome das minhas tags quando eu estava clonando os meus itens. Então agora eu preciso de entrar dentro de cada item e mudar as tags de acordo com o nome do item. E agora está alterado. Agora eu vou clicar em host. E agora eu vou executar minha regra de descoberta. Clicar em execute now. Agora eu vou em latest data. E agora vamos aguardar ele trazer para a gente a informação dos nossos nodes. Trazer a informação dos itens que acabamos de estar criando. Então, para facilitar, já que todos os nossos itens ele vai trazer o nome do nosso node, vou pegar aqui o nome do nosso node e vamos estar filtrando. E aqui está todas as informações que nós acabamos de criar dentro dos nossos itens. Então aqui, por exemplo, uptime, 1h29. Então se eu vir aqui dentro do meu Proxmox, 1h29. Então temos aqui
o status do nosso Proxmox, ele está com status 2, no caso porque ele está online. E agora a memória total, temos aqui 15.54 GB, então aqui está certinho também o resultado. Então aqui memória livre, tem aqui 11.55, na verdade ele não vai mostrar dentro do Proxmox, isso aqui é um cálculo que nós fizemos. E agora em memória em uso, 3.98, então o valor aqui está corretamente. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo que nós postarmos aqui no canal. Então te vejo no próximo vídeo.